Todos os dias eu converso com fundadores e herdeiros e ainda existe uma dúvida muito grande com relação à sucessão familiar. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu sou Fábio Martins, sócio da Confidence Governança e Gestão e associado da Fundação Dom Cabral. Na sucessão familiar, principalmente, é um dos temas mais complexos do dia a dia das empresas familiares e das famílias empresárias. As estatísticas mostram que a cada 100 empresas familiares, 3 chegam à 4ª geração. E a gente fica discutindo por que isso acontece, né? Então, isso é estatística mundial, o Brasil se encaixa perfeitamente nessa estatística. Apesar do Brasil ser muito jovem quando a gente fala em processo sucessório. O Brasil está na 3ª, na 4ª geração, empresas na Europa estão na 10ª, 11ª, 12ª geração. Mas aqui é um tema bastante relevante quando a gente senta para conversar com as organizações familiares, principalmente para falar de governança, falar de gestão, falar de estratégia. Esse tema sempre é um tema muito árido, porque as famílias não sabem como lidar com isso. Sempre analisamos ou fazemos um diagnóstico desse estágio atual do processo sucessório na família. Uma coisa importante que precisa ser entendida é a sucessão. Quando se fala disso, sempre se pensa na sucessão na gestão. Nós estamos falando de sucessão também, geralmente, sucessão patrimonial. Então, assim, não é obrigatório dizer que um herdeiro, né, de um fundador de uma organização familiar, ele obrigatoriamente precisa ser um substituto do seu pai ou substituto de um outro familiar dentro da organização. Esse processo que geralmente confunde um pouco a cabeça das empresas familiares. Ou ele é sucessor, né, no patrimônio, ou ele é sucessor na gestão, ou os dois. É isso que precisa ser definido. Agora, sucessão no patrimônio, ela vai acontecer naturalmente, porque é herdeiro. Sucessão na gestão é o grande problema. Nem sempre esses herdeiros estão preparados para, de fato, assumir uma posição de liderança, uma posição de tomada de decisão nessas empresas familiares. É aí onde começa, de fato, todo o trabalho, né, para estruturar esse modelo sucessório, para definir se esses herdeiros, eles têm, de fato, um perfil e têm uma competência, um preparo para assumir um papel na gestão, ou simplesmente vão assumir, obviamente, essa sucessão patrimonial. Tanto faz para um lado ou para outro, as responsabilidades e os riscos são grandes. Na gestão, exigiria um preparo muito maior de competência, vivência profissional para que esse herdeiro pudesse assumir algumas cadeiras. O que acontece em muitas das empresas familiares é que essa sucessão na gestão ela acontece automaticamente. A passagem de bastão é sem uma estrutura, sem critério, e os nossos trabalhos sempre vão olhar para esse sentido. Quais são os critérios, as regras fundamentais para que essa sucessão na gestão possa acontecer caso os herdeiros de fato venham a ser preparados para isso ou desejem até atuar nas organizações das suas famílias, né? Então, nesses casos, é feito um trabalho específico de avaliação de perfil, de entendimento das competências principais, das habilidades desse herdeiro, o potencial sucessor na gestão. Outras experiências externas são sempre desejáveis também, né, para que ele possa assumir uma posição na empresa da família. Então, é feito todo um trabalho que nós chamamos de assessment, né, para direcionar, dizer se ele teria ou não, né, aquela condição de assumir uma posição na gestão dessa organização, uma posição de liderança e tomada de decisão. Agora, isso tudo é um processo. Quanto mais a gente puder construir esse processo todo com critério e com regras, estando presente o sucedido, melhor ainda. Então, nós, quando avaliamos esse tipo de situação, nós procuramos entender se o sucedido ainda está presente, se o sucessor realmente deseja e tem o interesse em assumir uma cadeira na gestão e como é que nós vamos construir o trabalho em conjunto com esses dois. Bom, quanto antes as organizações familiares, as famílias empresárias olharem para essa questão da sucessão, melhor. Isso deve ser parte integrante do dia a dia, do pensamento da estratégia, de governança e de perpetuidade do negócio da família. A gente sempre diz o seguinte, empresas familiares, elas nasceram para perpetuar, né? Elas não nasceram para serem vendidas ou transferidas, né? Se isso acontecer no meio do caminho, foi por uma decisão estratégica. Mas, de fato, se a empresa está na família, ela foi feita para perpetuar. E se vai perpetuar, a família precisa ser preparada para essa perpetuação. Então, quanto antes isso estiver na agenda dos integrantes da família, principalmente aqueles que fazem parte do dia a dia da gestão, quanto antes, melhor. Como eu falei antes, se o sucedido estiver junto com o sucessor, essa transferência passa a ser uma transferência mais suave, mais saudável. Agora, deve existir aí um planejamento, né, um plano de capacitação e desenvolvimento, tanto para o sucedido quanto para esse potencial sucessor. Porque o sucedido também, à medida que ele vai sair do dia a dia da gestão, o que vai acontecer com ele? Então, se a gente voltar para a história lá da governança, que vai ser constituído um conselho, e esse sucedido, né, que é o
fundador, geralmente, na primeira geração ou segunda geração, vai para uma cadeira de conselho, ele também precisa se desenvolver. Então, para isso, tem programas específicos de desenvolvimento do papel do conselheiro da família lá no conselho. Do lado do sucessor, quais são as capacitações necessárias, tanto do ponto de vista da governança quanto do ponto de vista da gestão? O que esse sucessor precisa desenvolver do ponto de vista técnico e de habilidades de liderança? Para tudo isso, tem cadeira em programas específicos, programas da Fundação Dom Cabral ou projetos específicos de consultoria que vão apoiar esse sucedido e esse sucessor a se prepararem. Do ponto de vista do tempo para preparação, não existe uma matemática específica ou uma fórmula mágica para isso, mas é sempre importante que a gente consiga olhar, principalmente o sucedido, quanto tempo mais ele pretende ficar na estrutura de gestão da organização. O que a gente sempre ouve, tem um número mágico, né, de 3 a 5 anos, que a gente deve começar a preparar essa estrutura. Então, se esse sucedido ainda vai ficar 3 anos na organização, o que precisa ser feito nessa empresa para que ela se prepare para receber o sucessor? Isso é um ponto importante. E o que precisa ser feito para que o sucessor se prepare de fato para assumir essa organização? Então, se 3 anos é um número bom, cada caso vai ter que ser analisado como um caso específico para isso. Mas tem que ser desenhada essa trajetória para que tudo isso se acomode e essa transição seja feita da melhor forma possível, sem choques, e que a empresa de fato consiga atingir seus resultados com essa troca de bastão entre gerações.